Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo até essa aula de formulários e filtros. Aqui a gente vai ver como tratar requisições feitas pelo nosso usuário ou por alguma aplicação do nosso sistema que foi feita através de um form, que é onde a gente tem a maior interação com o usuário de fato. Então, para a gente executar essa aula, eu já trouxe aqui o formulário, que é o HTML montado. Ele tem algumas regrinhas que a gente vai ver agora para a gente poder começar a trabalhar, tá? Primeiramente, eu tenho então um form do tipo post. O action está para a mesma pasta, então ele não vai mudar de arquivo quando ele executar. O método está vindo através de um objeto form que tem o método encapsulado, então a gente consegue mudar esse formulário de acordo com o que a gente vai utilizar ele na nossa aplicação. Ele é um multipart form date, então ele aceita tanto texto, quanto imagem, quanto outros tipos de arquivos. Ele tem também aqui um link de atualizar, que é para a gente poder debugar durante a aula, e tem um estilo aqui para poder fazer esse link, legal? Aí eu tenho aqui o input type text com o name de name mesmo, que vai ser o nome do nosso usuário, e eu estou trazendo o form name. Então isso aqui é a persistência de dados. Quando você vai trabalhar com formulário, é sempre legal você aplicar essa persistência. Aí eu tenho o placeholder name, que é aquele texto que vai ficar dentro do campo, e da mesma forma eu tenho o input type email com name email, que tem a persistência no objeto form email, placeholder email. E aí um botão enviar agora. Então é bem simples o nosso formulário aqui, é só para a gente poder ir debugando, ir testando, fazendo requisições durante a aula. Voltamos então aqui à nossa index. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já chamar esse formulário para aplicação para a gente entender como inicializar ele. Então eu vou dar um include em underline underline dir e vou pegar aqui o nosso form.php. Atualizei a página, a gente tem o formulário dentro da nossa aplicação, só que ele já está com um erro aqui, porque a gente não inicializou a persistência desse formulário. Para eu fazer isso, então, eu vou criar aqui uma variável form, que é o que a gente está recebendo dentro dessa nossa templatezinha de formulário. Eu vou dizer que ela é igual a new stdclass. Variável form terá um atributo name, que será igual a vazio, e variável form terá um atributo mail, que será vazio. Agora a gente tem a inicialização da persistência. Quando eu atualizar, o meu formulário já está tranquilo e funcionando. Agora, além disso, a gente também tem o método, lembra? Então, quando a gente for fazer o disparo, a gente tem que passar esse método para o formulário. Vamos fazer o seguinte agora, a gente vai dar um var dump aqui em cifrão underline request, e essa é uma variável reservada do PHP, você nunca deve utilizar o cifrão underline para definir suas variáveis, tá? Porque é um domínio do PHP, ele cria recursos para a gente aqui. E o request, basicamente, é tudo que a gente está requisitando para a nossa página. Ele consegue ler tanto quando eu faço um post, quando eu manipulo uma URL, enfim, é bem recursivo. Então eu vou vir aqui agora e vou atualizar. Você percebe que eu tenho um array empty, porque a gente não tem nenhuma requisição acontecendo, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, acima do meu formulário, eu vou dizer que a form method, que é o método do meu formulário, será igual a get. Então, quando eu estou utilizando get, o meu formulário passa a interagir diretamente com a URL. Eu vou atualizar aqui, vou passar um Robson e vou passar um cursos@pinside.com.br e vou enviar agora. Você percebe que a gente está recebendo via get, Robson e cursos@pinside.com.br. Esse get, ele funciona na URL, como eu falei. Então, você percebe que os meus dados estão aqui em cima. Eu passei um name, Robson, e um e-mail, curso@pinside. Poderia passar aqui, por exemplo, um cauê, e automaticamente eu já estou realimentando o get aqui, porque o request recebe tanto o post quanto o get. Legal? Vou voltar aqui à minha tela original, e aí eu posso duplicar essa linha e passar um post. Vou clicar aqui em atualizar, e quando eu estou falando de um post, a gente não está mais falando de uma URL. Para eu não precisar ficar preenchendo toda hora aqui, a gente agilizar o processo, eu vou botar aqui um nome, @email.com. Atualizei mais uma vez, ele já vem preenchido, assim eu consigo só enviar. E se a gente alterar, a gente faz a persistência. Então, atualizei, a gente já tem lá um nome e um email.com, e você percebe que agora na minha URL não tem nada, porque o post ele manda a requisição. Se eu atualizar, você vai ver que o navegador já identificou que existe uma postagem da última vez que eu interagi, e eu posso continuar ou cancelar. Continuando, ele manda os dados novamente. Certo, então essas são as duas formas que a gente tem de trabalhar com formulários, e a gente vai ver como trabalhar com get, com post, de diferentes formas durante a aplicação toda. Mas essas são as duas opções que a gente tem. Agora eu vou passar aqui um Robson
e umcursos@pinside.com.br. Bom, o request, então, é bem permissivo, e o lado bom é que ele vai identificar qualquer interação que você tenha, tanto na URL quanto em postagem. O lado ruim é que você não consegue fazer um filtro mais aprofundado para garantir a segurança. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha com formulário. A gente tem que testar o que a gente está recebendo, a gente tem que validar os dados que estão vindo através desse formulário, porque é aqui que acontece a maioria das invasões, tá? Então a gente vai ver aqui algumas maneiras de trabalhar de forma segura com ele, primeiramente trabalhando o post, que é essa requisição que a gente acabou de ver, que não vai trabalhar com a URL. Então eu vou dar aqui já um vardamp em cifrão post, vou atualizar, e você percebe que ele já pegou a postagem anterior para a gente aqui. Se eu só atualizar por aqui, ele vai vir com o array empty. Ok, temos o nosso debug. Agora a gente vai fazer o seguinte, variável post será igual filter input, e aí eu começo a trabalhar da maneira correta, que é não utilizando as globais do PHP, e sim utilizando filtros diretamente, tá? Eu quero aqui um input post, ou seja, o meu usuário está postando para mim, e eu quero pegar aqui o campo, que é o name, vírgula, filter default. Esse filter default, ele não faz nada, mas você tem que passar um filtro por causa da síntese. A gente tem diversos filtros diferentes aqui, que a gente pode validar um e-mail, validar uma URL, um IP, fazer o tratamento de uma string, quebrar os dados, não permitindo que as pessoas enviem, por exemplo, script por aqui e você seja invadido no seu sistema. Então, esses filtros servem para isso. Nesse momento, a gente está vendo só a sintaxe aqui. Então, eu tenho o post e eu tenho também o post array, que é como a gente mais trabalha. Quando a gente tem mais de um campo no nosso formulário, isso, obviamente, que sempre vai acontecer, a gente tem que trabalhar com todos os dados sendo recebidos. Então, filter input array. Aí eu pego o input post novamente e eu vou ter aqui o filter default. Quando a gente está trabalhando com array, a gente não precisa determinar o nome da variável. Então isso passa tranquilo também. Agora, vardamp, vou abrir aqui uma lista para a gente debugar, vou passar o post e vou passar o post array para a gente ver a diferença. Vou atualizar, a gente tem um array vazio e a gente não tem um post ainda para fazer, né? Vamos vir aqui abaixo e vamos replicar o include do nosso form, para a gente trabalhar com ele ali também. Atualizei, ok, enviar agora. A gente já tem aqui o post normal, vindo da nossa global, que está aqui. A gente tem aqui o post, que vem do input post, então é um nome. Eu posso pegar campo por campo aqui. Então eu vou ter, por exemplo, o name, eu vou ter aqui o e-mail, pegando o campo e-mail, e aí fazer um trabalho bem manual. Só que abaixo aqui eu tenho também o filter input array, que já traz todos os dados do formulário organizados, aonde o índice do nosso array é o nome do campo do formulário e o valor é aquilo que eu informar através do formulário também. Então isso é muito bacana, a gente consegue de fato abrir um formulário inteiro para fazer um tratamento só. E como que a gente vai tratar isso? Vamos lá, vim aqui abaixo, só deixa eu replicar para depois no exemplo a gente ficar ligado que a gente está trabalhando com um post aqui no nosso formulário. E agora eu vou fazer a validação. If variável post array. Aqui você não precisa fazer verificação de if, de else, nem nada disso, porque essa variável aqui, se ela não receber o post, ela vai ter um valor de null. Então o if já está verificando automaticamente, você não tem qualquer problema. Se eu atualizar aqui, você vai ver que o nosso índice 0, que é o post, ele é null, e o post array também é null. Então a variável existe como nula. Então se eu faço um if post array, quer dizer que eu estou verificando se existe a postagem. Agora, eu vou verificar se o meu usuário informou todos os campos. Então, if in array, lembra que a gente utilizou essa função? Vou botar aqui vazio, então estou verificando aí o meu ponteiro em algum índice que não foi informado na nossa variável post array. Verifico, então, se os campos estão vazios. Depois, eu posso verificar a validade de um dos campos. Então, isso aqui a gente faz sempre no tratamento. Cada campo tem um formato. Existem campos que têm um padrão de formato, como CPF, como CEP, que você pode validar pelo padrão. E no nosso caso aqui a gente tem um e-mail, que tem que ter ali um nome de e-mail, tem que ter um arroba, tem que ter um domínio, tem que ter uma TDL. O que a gente faz aqui? Se negação de filter var, a gente tem como trabalhar aqui filter var e filter var array, mas como a gente faz uma validação um a um para ir informando o usuário, a gente utiliza a filter var. Eu quero pegar aqui a nossa variável post array no índice mail,
e eu quero validar esse filtro com um filter validate email. Então, se isso aqui não acontecer, ele não é um e-mail válido, e aí eu não posso passar a minha aplicação. Caso contrário, então eu validei todos os dados, agora sim eu poderia salvar isso em um banco de dados, eu poderia tentar efetuar um login, eu poderia, nesse caso aqui, cadastrar ele na minha lista para mandar um e-mail marketing, enfim, sempre valide todos os dados o máximo possível, porque é assim que você garante a segurança, tá? Claro, não se preocupe, a gente vai ver isso na prática, desenvolvendo as aplicações sem qualquer problema, mas é preciso que eu vá te alertando sobre isso agora. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte, echo, vou passar aqui um parágrafo, posso passar um class trigger warning, vou passar um preencha todos os campos. Já temos aqui a nossa primeira mensagem de erro. Vou copiar a minha mensagem de erro. E-mail informado não é válido. Vamos atualizar mais uma vez aqui. Vou fazer o envio do meu post. A gente tem aqui o post passando normal. Vou deletar aqui o nome e enviar. Olha só, preencha todos os campos. Se eu passar aqui qualquer coisa que não seja um e-mail, ele vai pedir para eu informar o e-mail válido. Eu não consigo fazer isso agora porque o nosso formulário está validando esse campo. Então, para eu poder testar, eu posso vir aqui no meu form e lá no final e colocar um no validate. Aí o formulário vai permitir que eu passe os dados sem que eu faça essa validação. Importante, tá? Por mais que o HTML5 faça validações de tipos de campo, que você possa utilizar, por exemplo, um require aqui e dizer que a pessoa tem que enviar esse campo, isso é feito na camada do cliente, então não é seguro. Eu posso abrir um inspecionar elementos no meu navegador e mexer nessa estrutura toda, né? Então eu posso vir aqui, remover o require, eu posso vir aqui e alterar isso através da estrutura do meu navegador. E aí eu consigo passar os dados. Por isso que é sempre importante validar no PHP, porque o PHP está lá no seu servidor web, não pode ser alterado a não ser por você, ok? Então você está seguro quando você valida na camada do servidor e é o PHP que faz isso. Bom, agora a gente tem um formulário aqui que a gente vai conseguir passar um nome, por exemplo, aqui no e-mail, enviar agora, ele vai me dizer o seguinte, e-mail informado não é válido. Se eu informar os dados corretamente, ele vai passar para o else e aí a gente pode fazer a nossa validação. Vou fazer o seguinte, variável save será igual arraymap strip tags variável postArray. Variável save pode ser igual também arraymap trim variável postArray. E aí, vardump variável save, que seria aí o que a gente pode mandar para o nosso servidor, talvez. Legal? Aí eu posso pegar aqui o nosso echo, accept, cadastro com sucesso. Legal, o que eu fiz aqui? Vamos entender. ArrayMap é uma função bem similar ao callUserFunction, que a gente estudou lá no primeiro módulo, que ela tem um callback. E o que ela vai fazer é pegar cada índice do array e executar esse callback. O strip tags é uma função nativa do PHP que remove todo o código da string informada. Então, a cada índice aqui, se tiver um código, eu vou remover. E o trim, também uma função nativa, remove espaços desnecessários da sua string ou daquele texto. Então, a gente está validando, tratando os dados, poderia salvar esses dados agora, e aí eu gero um cadastro com sucesso. Vamos agora debugar isso na prática. Eu vou atualizar aqui, fazer o seguinte, meu nome é Robson, eu vou passar aqui um script, eu vou fechar esse script e vou passar um alert. Se eu simplesmente jogar isso aqui para o corpo do meu HTML, eu estou aceitando um ataque de JavaScript, então eu tenho que limpar. E aqui eu vou passar o meu e-mail e vou passar um PHP no final. Então a gente tem script nos dois campos, enviei, e aí a gente tem o nosso resultado, o e-mail informado não é válido, obviamente porque está validando lá em cima. Então a gente não vai conseguir testar o e-mail com o script, mas eu posso passar o Robson aqui e passar novamente o nosso script testando só aqui, legal? Vou mandar o e-mail normal, enviar agora, ele vai passar, cadastro com sucesso, e a gente percebe o seguinte, o name entrou com o script. Por que isso acontece? A gente tem um erro lógico quando a gente começa a reescrever variáveis, que é não utilizar a nossa variável de fato.
Então você percebe que eu dei um strip tags na post array, legal, limpei o script, e eu dei um trim novamente na post array. Mas não é a post array que stripou, foi a save. Então sempre que você for trabalhar numa aplicação, utilize nomes coesos e que reflitam o que a sua variável faz. Nesse caso, eu posso ter um save strip, que é o strip tags, eu vou pegar o save strip e agora eu vou dar um trim, criando de fato a save final. Agora sim, a gente pode atualizar aqui, ele vai replicar o post, e o Robson lá veio o Robson Alert, ele removeu as tags scripts. A gente tem um nome bugado, obviamente, mas é alguém que tentou fazer um ataque, e quanto a isso, não dá para tratar. Daria sim para eu remover aqui parênteses e aspas, mas não é o caso, tá? O que a gente fez foi garantir que o script não vai entrar na nossa aplicação. Agora sim, eu tenho os dados seguros para eu poder receber e cadastrar o meu usuário na minha lista de e-mail, na minha aplicação, enfim. Então é assim que a gente trabalha com o método post. Vamos dar uma olhadinha agora no get. A gente já entendeu aí todo o conceito, não precisa a gente fazer todo o debugging novamente, mas a gente tem que entender esse cara também. Então basicamente o que eu tenho aqui é um var dump na global get, ok? Então a nossa global ela muda agora. Aqui na get a gente tem obviamente um empty. Eu vou chamar aqui já o meu formulário. Ele vai ter o método get agora. Atualizamos, ele já entrou aqui. Vou passar um Robson e um cursos@pinside.com.br e vou atualizar. Aqui a gente vai ter a persistência porque está na URL os dados, lembra? Então a gente pode ficar atualizando aqui tranquilamente. Ok. O get, então, é a global, pegou o name e o e-mail. E assim como eu tenho a global, eu tenho como acessar através do filter. Vamos fazer o seguinte. Variável get será igual a filter inputs, underline get. E aqui eu tenho que passar a variável que eu estou esperando. Vou pegar apenas o mail e vou passar um filter default aqui. Vou dar um var dump na variável get. Atualizei. Está lá já o e-mail recebendo através da URL. Agora vamos fazer o seguinte, vou passar um Robson aqui e vou mandar. O que a gente tem agora? Um Robson no nosso get de e-mail. Se eu fazer aqui um filter validate email, atualizei, eu tenho um false. Então a gente tem como filtrar a entrada também através dos filtros, legal? Vamos voltar aqui para o filter default, a gente vai ver mais sobre filtros mais para frente na aula. Eu vou ter também o get array. E funciona na mesma lógica. Passei o array aqui, posso remover a variável e aí eu tenho aqui a validação completa. Vamos lá mais uma vez, atualizei, a gente tem o Robson aqui abaixo, vou pegar o getArray, passar para o nosso var dump, a gente tem um nome Robson. Vamos passar os dados corretos aqui, Robson, cursos@pinside, enviei, agora sim o nosso get está correto. Da mesma forma que a gente validou o post, você pode validar campo por campo do seu get e fazer todo o tratamento, legal? Não vou repetir aqui porque é exatamente o mesmo processo. A única coisa que está mudando aqui é a fonte de dados. Mas para fazer o tratamento, a gente tem sim algumas opções diferentes que nos permitem aí fazer uma série de testes diferentes através de filtros nativos. Vamos entender um pouco mais sobre esses filtros, fazendo uma listagem completa deles. Então, var dump, ponto e vírgula, vou passar aqui filter list, que é uma função nativa do PHP para você descobrir os filtros existentes. Atualizei, tá lá, a gente tem int, boolean, float, validate regexp, validate domain para domínios, URL, e-mail, IP, enfim, toda a lista está aqui e tudo isso você pode validar através dos filtros nativos. Eu também tenho como descobrir qual que é o ID de um filtro específico, caso eu queira. Para isso, vou dar uma vírgula aqui, vou abrir uma lista e vou passar um filter ID e eu quero pegar aqui, por exemplo, o validate email, que é um dos filtros que a gente tem aqui. Atualizei, a gente vai ter lá o ID do filtro 274. Então eu poderia botar 274 aqui. Claro que a gente utiliza as constantes, porque se o PHP fizer alguma modificação no core, a nossa aplicação acompanha. Então, sempre utiliza as constantes. Eu tenho aqui também, por exemplo, ó, como fazer esse teste para você ver, filter validate email. Então, atualizei, 274, 274. Então, basicamente, o filtro de e-mail é esse, dentro da constante. Se eu fizer, por exemplo, filter ID, pegar o string, a gente vai atualizar mais uma vez, a gente vai ter o 513.
Esse 513, ele não é um validate, ele é um SANTize. A diferença é que o validate testa para saber se tem o formato, e o SANTize aplica a regra quebrando a sua string para fazer com que ela tenha o formato. E esse filter seria o SANTize string, por exemplo. Legal? Então, atualizei, a gente tem o 513 e o 513. Simples assim. Robson, como que eu utilizo isso na prática? Sempre dentro da camada de filters. E a gente tem aqui como botar, então, filter SANTize, por exemplo, e-mail. O que vai acontecer? Se vir algum caractere aqui que não é aceito no e-mail, isso aqui vai tentar fazer com que se transforme no e-mail. O filter validate, que a gente já viu, podia ser e-mail, int, boolean, URL, domínio, um float, enfim. É basicamente você combinar os filtros com o tipo de dado que você está recebendo. Ok, mas como é que eu faço isso no Filter Input Array, onde eu tenho diversos dados? Bom, você tem que saber primeiro qual que é a estrutura de dados que você está recebendo. E isso é fácil. Se o formulário tem 2 campos, então ele vai receber 2 dados. Dentro dos nossos campos a gente tem o quê? A gente tem um nome e a gente tem um e-mail. O que eu vou fazer então? Eu vou criar o filtro para eu poder validar. Então eu vou passar aqui uma variável filterForm, que será igual a um array. E a gente tem que prestar atenção no seguinte: quando a gente criar o formulário, a gente vai saber qual o nome dos campos a gente deu. Então eu tenho, por exemplo, lá o name e o mail. Os filtros vão ser aplicados a esses campos, usando exatamente o mesmo nome, tá? Então eu tenho como índice o nome do campo, como valor o filtro que eu preciso aplicar. Simples assim, organizado, super coeso, tá? Vamos lá. Nome vai receber filter SANTize e eu posso utilizar o string para forçar que seja uma string ou o stripped para quebrar qualquer código. Vou utilizar o stripped aqui. Vírgula, mail, que é o nome do segundo campo, filter validate email. E aí eu estou validando todos os dados do meu formulário na entrada da aplicação. Isso que é muito bacana, tá? Agora, uma vez que eu tenho aqui um array onde eu tenho os índices de formulário, eu tenho simplesmente que fazer a validação e receber esses dados. Variável getForm será igual filter input array input underline get variável filterForm. E aí a gente tem a validação total dos nossos dados, sendo cada um dos campos filtrados por uma arquitetura segura e que garante a integridade desses dados na aplicação. Vamos passar aqui o nosso getForm. Vou atualizar. Descendo aqui, a gente já tem lá o Robson e o cursos@pinside. Vamos passar aqui, ó, Robson, script novamente. E aqui eu vou passar um name em vez de e-mail, tá? Mandei os dados. Descemos lá, a gente tem lá o Robson Alert, ele já quebrou o script para a gente e já quebrou inclusive aí todas as aspas, então ele realmente limpa qualquer código que possa existir e o que ele não limpa ele converte e o e-mail já veio como boolean false, ou seja, eu não informei um e-mail, ele não é válido. Vamos voltar aqui para os dados originais, está validado. E aí existe como você validar também a variável utilizando o mesmo formato. Quando eu estou recebendo esses dados, como você viu aqui, a gente utiliza filter input. Quando eu já recebi esses dados, eu posso utilizar o filter var, como você viu aqui. Isso também pode ser feito através da lista de filtros. Então, eu poderia fazer o seguinte, ao invés de fazer essa validação, vou dar aqui um var dump, vou abrir mais uma lista, eu vou passar aqui um filter var em email. Legal? A gente vai criar essa variável ainda. Filter validate email. Só fechar aqui, criar essa variável para você ver esse último exemplo que também é importante. Então, cursos@upinside.com.br. Já temos aí o nosso e-mail para fazer a validação. Vou atualizar aqui abaixo. A gente tem aqui a string e-mail. Se não for um e-mail, atualizei, é false. Legal? E aí, eu estou validando o filter var da mesma forma que eu valido o filter input. Eu também posso validar aqui o filter var array. Vou passar aqui o nosso getForm e vou passar também o nosso filterForm. Você percebe que é exatamente a mesma sintaxe, só que enquanto no input eu estou validando uma entrada, no var eu estou validando já um dado salvo, né? Eu já tenho essa variável no meu sistema, mas eu consigo validar da mesma forma, utilizando todos os filtros
e tendo acesso aí a muita segurança na minha aplicação. Bom, concluímos então aqui a nossa aula sobre formulários e filtros, um pouco mais extensa, mas eu acredito que passei aqui todas as informações que você precisa receber nesse momento. E durante a nossa aplicação, ou seja, nos projetos do curso, a gente vai estar utilizando esses recursos 100% na prática. Espero que tenha curtido mais esse conteúdo, te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.